Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e no vídeo de hoje a gente vai para a segunda sessão de perguntas e respostas. Esse quadro ainda não tem o nome certo porque eu não recebi nenhum nome legal até agora de vocês. Então, por favor, me enviem o nome aí para esse quadro aqui porque eu quero colocar um nome legal para ele. Se você não sabe do que eu estou falando, esse aqui é um quadro que eu estou fazendo de tempos em tempos, aí é mais ou menos uma semana sim, uma semana não, vamos ver como é que vai ficar, mas é um quadro de perguntas e respostas onde eu respondo as perguntas que eu recebo ou por e-mail, ou por YouTube, ou por Instagram, ou Facebook, ou em evento, eventualmente. Então, são perguntas que eu recebo que tem alguma coisa a ver com o universo aqui da biologia molecular, são perguntas frequentes, são perguntas relevantes para as pessoas e eu tento respondê-las aqui da melhor maneira possível. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu não estou conseguindo mais responder todas as perguntas de todas as pessoas lá nas redes sociais. Então eu estou concentrando aqui as perguntas que aparecem com mais frequência e eu respondo aqui em vídeo. Então se você tem uma pergunta, pode mandar para mim como você quiser. Você pode mandar pelo YouTube, você pode deixar um comentário no Instagram, você pode mandar no suporte@universodabiomol.com que eu vou compilar essas perguntas e de tempos e tempos e sempre que possível eu vou respondê-las, tá bom? Então a gente vai começar agora, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí para mim, porque isso me inspira, isso me ajuda, isso faz com que esse conteúdo aqui que é importante para muitas pessoas, cheguem para mais pessoas. Vamos desmistificar essa complexidade aí da biologia molecular, vamos fazer com que o Brasil inteiro que queira utilizar essas técnicas tenha a capacidade de utilizar sem problema nenhum. Então, roda a vinheta e a gente já começa a responder as perguntas de hoje. Que por sinal são perguntas e respostas relacionadas à extração e purificação de DNA e RNA. Então, roda a vinheta! Beleza, então vamos começar com a primeira pergunta que eu recebo sim com uma certa frequência, né? Não é exatamente essa, mas perguntas relacionadas a essa daqui. Por exemplo, como melhorar a absorvância a 230 nanômetros na extração? Depende da qualidade, a pergunta continua, depende da qualidade dos reagentes ou está relacionado principalmente com a manipulação das amostras? Essa pergunta especificamente eu recebi lá quando as pessoas se inscreveram no evento As Leis AIG. Então eu esqueci de pedir o nome das pessoas, eu não tenho o nome de quem fez essa pergunta aqui. Se essa pergunta é sua, muito obrigado pela pergunta, mas se você mandar pelo YouTube, eu sei lá por onde você vai mandar, eu vou deixar o nome registrado e eu vou falar aqui. Então vamos lá, para a gente entender essa pergunta aqui, né? Ele está perguntando como melhorar a absorvância a 230 nanômetros. O que é isso? Bom, a absorvância é uma maneira, calcular a absorvância de luz, o quanto a quantidade de luz é absorvida, é uma maneira de se metrificar, de saber qual é o nível de pureza de uma amostra de DNA e RNA. Se você quiser saber quão pura está a sua amostra de DNA ou RNA depois do processo de extração e purificação, você pode fazer análise de absorvância de luz, que você vai fazer por espectrofotometria com o nanodrop, por exemplo. Esse equipamento ele vai jogar um feixe de luz na sua amostra e parte dessa luz vai ser absorvida. Acontece que diferentes componentes, diferentes partículas absorvem luz em diferentes comprimentos de ondas. Por exemplo, ácido nucleico, DNA e RNA, vão absorver luz aí por volta, o pico máximo de absorvância de 260 nanômetros. Proteínas, 280 nanômetros. Outros contaminantes como o fenol, a 230 nanômetros. Que é o que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, aqui é um exemplo de um resultado de uma análise de espectrofotometria, que nós temos então a quantidade de luz em relação ao comprimento de luz. Então o DNA e RNA, eles têm um pico máximo de absorvância aqui no A260. Outros componentes como fenol, sal, carboidrato, ureia, alguns sais calotrópicos, eles têm absorvância máxima a 230 nanômetros e proteínas a 280. Então quando você faz olhando para a relação de absorvância de diferentes comprimentos de ondas, você consegue falar o quanto você tem do seu ácido nucleico alvo em relação
a outro componente. Então, por exemplo, se você calcular a absorbância, o quanto você tem de luz absorvida a 260 nanômetros em relação a quanto você tem de luz absorvida a 230, você vai saber quanto você tem de DNA ou RNA na sua amostra em relação a fenol, por exemplo, ou outros componentes que absorvem luz a 230 nanômetros. E olha só, essa pessoa aqui, que eu não sei quem é, está me perguntando como melhorar a absorbância a 230 nanômetros. A absorbância a 230 nanômetros, ela está relacionada a contaminantes. São contaminantes que absorvem luz nesse comprimento de onda, como fenol, sal caltrópico, carboidrato, ureia e outros componentes absorvem luz nesse comprimento de onda. Então, para você melhorar a sua relação de absorbância 230 em relação, ou melhor, 260 em relação a 230, ou seja, DNA e RNA em relação a esses contaminantes, o seu processo de purificação ele tem que ser a melhor maneira possível. Você vai ter que trabalhar com kits ou reagentes bons, de boa qualidade para fazer esse processo de purificação. O protocolo, a execução da purificação ela tem que ser feita de maneira adequada. Você tem que trabalhar com reagentes que não estejam vencidos, obviamente. A sua amostra ela tem que estar de acordo com o tipo de reagente que você está utilizando. Nem todos os reagentes servem para todas as amostras, então tudo isso deve ser levado em consideração. Aí ele pergunta aqui, ele continua perguntando, depende da qualidade dos reagentes ou está relacionado principalmente com a manipulação das amostras? Os dois, como eu acabei de falar. Se você tem um reagente que é ruim, ou um reagente vencido, ou um reagente que ele não está de acordo, ele não funciona tão bem para aquele tipo de amostra que você tem, talvez o processo de purificação não seja tão bom e, consequentemente, você vai carregar impurezas lá no processo final de eluição. Mas está relacionado com a manipulação da amostra? Também está relacionado com o tipo de amostra e com a manipulação. O tipo, porque você pode ter amostras, tecidos, enfim, amostras que têm maior quantidade de carboidrato, por exemplo, e ureia, por exemplo, que absorvem luz a 230 nanômetros. Ou a execução do seu processo de purificação talvez não tenha sido excelente, poderia ter sido feito de maneira melhor. Então tudo isso influencia a absorbância a 230, ou seja, contaminantes como ureia, fenol, carboidratos, sais caltrópicos, todos eles absorvem luz, também absorvem luz a 230 nanômetros. Então a resposta depende sim da qualidade da amostra, depende da qualidade do kit que você está utilizando, depende do tipo de amostra, depende de qual kit você está utilizando para qual amostra, tudo isso interfere na absorbância a 230. Vamos para a próxima pergunta. Quando faço a quantificação de RNA, por quais motivos minha absorvância, minha relação de absorbância 230, 260, DNA e RNA em relação a 280, proteína, pode estar dando abaixo de 1.7. 1.7 é ruim. Se você estiver trabalhando com DNA, tem que estar 1.8 ou mais. Se você estiver trabalhando com RNA, tem que estar acima de 2 ou mais. Então 1.7 é baixo. Então quer dizer, isso aqui, a pergunta é o seguinte, se está dando 1.7 ou abaixo, a relação de 260 a 280, significa que a sua amostra está contaminada com proteína. Você fez um processo de extração e purificação e carregou proteína lá para o processo de eluição no final, quando você recuperou aquela amostra de DNA e RNA. Também essa pergunta veio através das inscrições do evento Leis AIG. Leis AIG, Leis da Análise de Expressão Gênica por PCR em Tempo Real. Então vamos lá, aqui eu estou mostrando um gráfico, um exemplo de gráfico lá na espectrofotometria, onde nós temos uma absorbância a 260 e uma absorbância a 280 alta. Então aqui a relação de 260 a 280 ela vai ficar baixa porque tem contaminação por proteína. E o que pode causar contaminação por proteína? Aí são vários os motivos. Você pode pegar desde lá do comecinho da extração e purificação até no processo final de eluição, em todos esses passos, tudo que acontece ali no meio desses mecanismos todos aqui, pode ter contaminação por proteína. Vamos começar com o tipo de kit e o tipo de amostra. Como eu falei na pergunta anterior, nem todas as amostras são compatíveis com todos os kits ou com todos os métodos de extração e purificação.
Para isso, o que você tem? Você tem duas opções. Ou procura na internet, vai procurar o protocolo de um método de extração e verifica, de extração e purificação, e verifica se aquele método é compatível com a amostra que você tem. Ou, se você estiver trabalhando com um kit comercial, pergunta para o seu fornecedor, pergunta para o vendedor ou para o especialista da empresa se aquela amostra é compatível com aquele kit. Ou você mesmo pode acessar o protocolo daquele kit, daquele reagente e verificar lá no protocolo, vai estar escrito quais são as amostras que são compatíveis, os tipos de amostras compatíveis com aquele reagente ou com aquele kit de extração e purificação. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é lá no processo de lise, a hora que você está rompendo a célula, vai começar o processo de purificação. Dependente do kit que você estiver utilizando, ou se é um protocolo caseiro, não importa, você vai ter que em algum momento colocar uma solução que vai lisar a célula. Vai colocar uma solução de lise, alguma coisa ali vai lisar a célula. Em algum momento você vai ter esse processo de lise e vai começar a purificar a partir dali. Neste momento é ideal que você trabalhe com a quantidade certa dessa solução, desse componente. Você não pode trabalhar com esse componente, essa solução de lise, por exemplo, em excesso. Você não pode trabalhar em excesso, porque se você trabalhar com ela em excesso, você pode carregar esses contaminantes lá no processo de purificação, lá na eluição e, consequentemente, provavelmente a 230 vai ficar ruim. Mas se você trabalhar com muita amostra e pouca solução de lise, uma proporção errada também, ou seja, uma quantidade menor da solução de lise do que você deveria, o seu processo de lise não vai ser eficiente, você vai perder rendimento e eventualmente você pode carregar também proteínas ou outros componentes ao longo do processo de purificação. Então a solução de lise, o passo de lisar com a solução correta, na quantidade certa, isso tudo ele é fundamental. Você não pode sair do protocolo, tenta seguir exatamente o que está escrito lá. Pesa a sua amostra, se for o caso de pesar, ou trabalha com a quantidade ideal da sua amostra para que a proporção de amostra e solução de lise seja a adequada. Para quem trabalha, não só para quem trabalha com fenolcloroforme, mas para qualquer tipo de processo de purificação, existe um momento ali no protocolo que é a parte que você está selecionando o seu ácido nucleico alvo mesmo. Aqui no caso que eu estou mostrando para vocês é o fenolcloroforme. E se você estiver trabalhando com essa técnica, vai ter um momento que você vai homogeneizar a sua amostra, vai centrifugar a sua amostra. Depois da centrifugação, você vai separar a sua amostra em fases. Vai ter uma fase aqui que está concentrado debris celulares, componentes celulares e proteínas, e outra fase que é onde estão concentrados a sua amostra de DNA, ou RNA, ou os dois, tá? Então, aqui nesse momento também ele é fundamental para você separar de fato a proteína do seu ácido nucleico alfa. Então, primeira coisa, aqui nesse passo você tem que homogeneizar muito bem no processo de homogenização. Na centrifugação tem que centrifugar na velocidade que manda o protocolo, não pode ser mais do que isso, não pode ser menos do que isso, aliás, porque você trabalhar uma velocidade menor do que essa, talvez você não gere as fases corretas aqui, depois no processo depois da centrifugação. E um outro cuidado é que você vai ter que retirar o ácido nucleico alvo do seu interesse daqui. E você vai tirar isso aqui manualmente com a pipeta, com muito cuidado para você não puxar a fase onde tem proteína também. Uma outra dica que eu dou é não deixa, depois de centrifugar, não espere muito para fazer o processo de retirada aqui do RNA ou do DNA, porque essas fases elas vão tender a começar a se misturar novamente. Então faça isso da maneira mais rápida possível e aí você vai evitar contaminação. Vamos para a próxima pergunta. O grau de pureza da amostra extraída e quantificada no nanodrop pode influenciar na integridade vista na eletroforese? Essa pergunta veio do Arthur Rocha, aqui sim eu tenho o nome da pessoa, porque ela chegou pelo YouTube e eu tenho o nome dele. Então, Arthur, é o seguinte, por incrível que pareça, uma coisa está relacionada com a outra. Então ele perguntou se o grau de pureza da amostra pode interferir lá na visualização da integridade do ácido nucleico dele na eletroforese, né? Porque você vai, depois de purificar, fazer todos os passos de controle de qualidade, você tem que verificar a integridade daquele seu ácido nucleico e você vai fazer isso por eletroforese. Talvez você faça por eletroforese num gel de agarose, por exemplo, que é o caso que ele está me perguntando aqui. Se você for fazer isso, olha só que interessante. Se a sua amostra não estiver pura o suficiente, vamos supor que você tenha carregado no processo de purificação etanol, que é o que se utiliza, ou uma solução de lavagem que contém bastante etanol. Você carregou isso lá no seu processo de eluição, na hora que você foi eluir. Sabe o que pode acontecer? Na hora que você coloca essa amostra lá no gel de agarose para fazer a eletroforese, que está imersa num tampão,
Por que na sua amostra? Justamente porque sua amostra possui etanol, aquela amostra ela pode flutuar dentro dessa solução tampão e diminuir a resolução que você vai ter ali no gel ou eventualmente até perder essa amostra, a corrida dessa amostra lá no gel. Tá? Então é importante que você não contamine, você evite contaminação por etanol por esse motivo e por outros motivos também que podem interferir nas reações lá na frente, mas você pode perder a resolução na sua eletroforese por contaminação por etanol. E você pode perder também. Você pode continuar degradando a sua amostra, mesmo que ela esteja purificada, se a purificação não foi muito eficiente. Talvez você tenha, como no caso anterior, uma quantidade muito grande de proteína contaminando aquela amostra. E essas proteínas, eventualmente, podem ser o quê? Nucleases, que podem degradar o ácido nucleico. Então, se você fez um processo de purificação, ele não funcionou tão bem, você armazenou aquela amostra por muito tempo, ou congelou e descongelou, não armazenou de maneira correta, as nucleases presentes ali, elas podem ser ativadas se elas estiverem presentes, se elas estiverem contaminando sua amostra e degradando a sua amostra, que vai interferir na integridade, lá na visualização da integridade na eletroforese. Beleza? Próxima pergunta. Qual solução tampão é utilizada na eluição? Quando é usado água, quando é usado tampão? Essa pergunta veio do Pablo Henrique Costa Nogueira, também veio via YouTube. Então, depois que a gente faz todo aquele processo de extração e purificação, o último passo é eluir, né? Pegar aquele seu RNA ou DNA que foi precipitado, ele foi precipitado por álcool e lavado por álcool, uma solução de lavagem, você precisa ressuspender, recuperar aquele RNA ou aquele DNA e você faz isso adicionando ou água ou geralmente água ou tampão TE, né? Você vai trabalhar com água quando? Se você tem certeza que seu processo de purificação funcionou muito bem, ou seja, aquele RNA, aquele DNA está sozinho, ele está purificado naquele tubo, e aí você pode adicionar água, porque você tem certeza que não vai ter degradação daquele seu DNA, seu RNA, quando você for armazená-lo. Se você não vai armazenar por muito tempo também, porque se você vai armazenar seu DNA ou seu RNA por muito tempo, quanto mais tempo ele fica armazenado, maior a probabilidade dele ser degradado ao longo do tempo, mesmo que você tenha pouca contaminação por nucleases ali dentro. Então a água você vai utilizar nessas condições. Ou quando você vai fazer uma aplicação lá na frente, não importa qual seja, que uma solução tampão possa vir a atrapalhar. Pode atrapalhar de alguma maneira, então você não utiliza tampão nessa situação, você trabalha com água. Um exemplo disso, você vai trabalhar com um tampão TE, você vai eluir a sua amostra de DNA e RNA com um tampão TE, por exemplo. O TE ela é um tampão composto por tris e EDTA. Tris é o componente que faz o tamponamento do pH, é ele que mantém o pH estável daquela sua solução, né, daquela sua amostra ao longo do tempo. E o EDTA é um quelante de magnésio. O quelante de magnésio ele vai fazer com que as nucleases ou outras enzimas que estejam ali, que sejam dependentes de magnésio, elas não funcionem, elas funcionem ou em menor atividade ou não funcionem completamente. Ou seja, se você tiver contaminação ali, mesmo que pequenininha por DNAs ou RNAs, alguma outra enzima que possa degradar, o EDTA ele vai segurar a onda, ele vai fazer com que a atividade dessas enzimas seja diminuída. No entanto, é aí que vem o pulo do gato. O EDTA, como ele é quelante de magnésio, ele vai fazer esse processo de inibir a atividade enzimática lá na frente quando você precisar de uma enzima. Por exemplo, se você for fazer a PCR, for fazer uma transcrição reversa, for fazer a PCR em tempo real, for fazer um sequenciamento, ao longo desses processos todos você vai precisar da enzima. E se sua amostra ela tem grande quantidade de EDTA, talvez essa grande quantidade de EDTA iniba as reações posteriores. Aí nesse caso também é legal eluir com água. Tá? Mas se você trabalhar com uma concentração ideal de tris e EDTA, é excelente que você faça o armazenamento num tampão como esse. Você evita que a sua amostra seja degradada, ainda que ela esteja armazenada em temperatura adequada, etc. Tá? Próxima pergunta, essa veio do Alisson Williams, também via YouTube. Qual o pH ideal desses reagentes para extração de RNA? Aqui, essa pergunta especificamente, ela veio quando se fala de extração e purificação por fenol clorofórmio, tá? Porque você pode selecionar se você vai fazer a extração de DNA ou se você vai fazer a extração de RNA ou se você vai fazer a extração dos dois ácidos nucleicos de acordo com o pH do fenol que você utiliza no processo de purificação. Porque quanto mais ácido é o fenol,
melhor você vai separar aquelas fases que eu mostrei para vocês depois da centrifugação, e na fase superior você tende a ter RNA. Então, quanto mais ácido o fenol, você tende a ter mais RNA na fase superior. E esse mais ácido aí é entre 4,8, 5 e pouquinho, então nessa faixa de acidez. Agora, quanto mais próximo do neutro para o básico, ali entre 7,8 até 8,1 mais ou menos, aí você tem de ter os dois misturados, o DNA e o RNA, na fase superior, depois da centrifugação. Então é isso, pH ideal depende do que você quer extrair. Se for RNA tem que ser mais, o fenol tem que estar mais ácido, se for DNA tem que estar mais básico. Beleza? Então nós terminamos aqui essa sessão de perguntas e respostas. E não se esqueça, se você tem alguma dúvida aí que não conseguiu tirar, que você está na sua cabeça te perturbando, está te impedindo de seguir adequadamente aí com o seu experimento, manda para mim que eu vou fazer o possível para responder aqui em vídeo para você, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!